Boa tarde. Nós havíamos na A página geografia. 158. Literalmente, não tem como sentir falta do professor, que o professor tá todo dia bem dizer com a gente. Exceto segunda-feira, né? Pois é. Bom, não sei se vocês já começaram a colocar o nome, deixa eu ver. Vamos lá, pessoal, já podem pôr o nome, tá? Eu vou bem, espero que vocês estejam bem também. Espero que não tenhamos problemas muito graves de internet hoje, né? Bom, nós havíamos parado na página 158, como eu havia dito. Nós estávamos estudando tectonismo, mais precisamente os abalos sísmicos. As escalas que medem a força, né, dos terremotos, que no caso é a escala Richter, ela se baseia principalmente na força do terremoto. Já a escala de Mercalli se baseia na percepção da população sobre o abalo sísmico, né? Página 158 que eu estou explicando, mas a leitura vai começar na página 150. A leitura, só um momento. A leitura vai começar na página 159, tá? Eu só estou explicando o que a gente viu até agora. Pode falar. A escala de Richter, ela se baseia pelo sismógrafo, pelos dados do sismógrafo. Já a escala de Mercalli, ela se baseia meio que... É como se ela fosse... As pessoas... Devido à resposta das pessoas, né? Se baseia na percepção das pessoas, né? A informação das pessoas. Esse é o problema. A pessoa acha que não sentiu nada, já a outra sentiu. A escala Richter, certo, Caio? Escala Richter, não é Hitler. Isso aqui, ó. Opa, peraí. Escala Richter, certo? Isso que nós estávamos estudando. Novamente, vou retomar o meu raciocínio aqui. Estávamos estudando tectonismo, os fenômenos causados pela colisão, pela agitação entre as placas tectônicas. O que é que isso causa, né? Quando isso ocorre abaixo de uma região continental, nós teríamos ali um terremoto, e quando ocorre numa zona oceânica, teremos um maremoto, que nós conhecemos de uma maneira mais popular como tsunami, né? Esse impacto ocasiona uma onda de força que chega até a superfície oceânica, e essa força vai causando uma onda de grande estrutura, certo? Basicamente foi isso que nós vimos até aqui. E também o estudo sobre a percepção dos animais a respeito dos terremotos. Nós vimos que os animais, instintivamente, ou seja, por uma questão de instinto, eles têm uma certa percepção sobre os terremotos. Os animais se agitam, os animais fogem, como nós vimos, por exemplo, eu acho que foi na página 158, o fato curioso que ocorreu em 75, né, é que as cobras saíram durante o inverno, né, onde elas deveriam estar hibernando. Isso foi em Haishen. E por que foi curioso? É porque as cobras deveriam estar hibernando por conta do frio. Elas saíram de dentro da terra, ou seja, estava muito frio e esses animais necessitam do calor externo para sobreviver, certo? Então, aqui a gente tem os seguintes fatores. As cobras estavam dentro da terra porque lá era mais quente do que a superfície. Só que como elas perceberam que viria um terremoto, e elas instintivamente sabiam do perigo, sabiam que poderiam ficar soterradas, elas resolveram sair de dentro da terra, né, e chegaram a cometer suicídio, porque lá fora estava muito frio e elas morreriam, do que ficar lá embaixo com esse pavor de morrer, certo? De certo modo, morreram de todas as maneiras.
Mas, resumindo, os répteis, né, dependem do calor externo para aquecer seu corpo. E as cobras sabiam que era inverno e elas estavam debaixo da terra. Mas, mesmo assim, preferiram arriscar e sair do que correr o perigo de morrerem soterradas por conta do terremoto. Também vimos casos de outros animais, aves que saem daquele território, voam às léguas com medo. Outros animais, por exemplo, do zoológico, ficaram tão apavorados que ficaram paralisados dentro das suas jaulas, certo? Os animais têm essa percepção. Nós, por conta da, vamos dizer assim, da não necessidade, acabamos que, com o passar do tempo, acabamos perdendo esses instintos, né? Por exemplo, o homem hoje não tem a necessidade de saber como que faz fogo com dois pedacinhos de pau e alguns piapinhos, né, de pau, não? Um mato seco. O homem não precisa mais saber disso, né? Não tem essa necessidade. A gente tem fósforo, tem isqueiro, tem fogão elétrico, tem um monte de coisa que faz o fogo, né? Então, por instinto, o homem perdeu. Quem está com o microfone ligado, pessoal? Por instinto, o homem perdeu essa necessidade. Outra, por exemplo, é a necessidade de caça. Nem todo homem precisa ser extremamente atlético para sair correndo atrás de um animal no meio do mato, né? Nem aqueles homens que caçam, hoje caçam com armas, caçam com espingardas, e isso dos que caçam para sobreviver, né? Caçam para comer. Tem aqueles outros que só caçam por esportes, né? Que particularmente eu não consideraria caçadores. Professor, uma Vamos dúvida. passar para... Oi, pode falar. O senhor acha que o Brasil, ele é capaz de conseguir formas de prevenir um terremoto? O Brasil, ele tem esses bens suficientes? Tem sim. Tem os sismógrafos para ajudarem tanto na medição quanto na previsão, né? E dizer na prevenção, mas não é na previsão. Tem sim, tá? Agora vamos lá, página 159. Vulcanismo. A força destruidora dos vulcões. Todo mundo, livro aberto. Tá, os índios. Sim, claro, eu considero os índios como atualmente os únicos caçadores, a única população, aliás, de caçadores, né? Porque índio não caça por esporte, né? O índio tem uma grande harmonia, um grande respeito com a natureza, até mesmo pelas suas crenças, né? Índio não promove desmatamento, índio não polui rio, né? Índio é o tipo de gente mais legal que tem no Brasil, né? Principalmente do ponto de vista ambiental. Geologicamente, o vulcanismo é o nome do conjunto de processos pelos quais o magma ou lava chega até a superfície da crosta terrestre. Letais, os vulcões foram, em épocas primitivas, associados à atividade dos deuses, que, em momentos de ira, despejavam fogo e materiais ferventes como forma de punir os mortais. Então a gente nota, né, a ciência avançou e essa crença nesses deuses morreu, né? Continuando. Hoje sabemos que as manifestações vulcânicas, como a erupção, nada tem a ver com os sentimentos divinos, e sim com as pressões no manto. Este impulsiona para a superfície magma, cinzas, lapilli, que são pedaços sólidos de rocha, e gases que se espalham tanto pela superfície, resfriando-se posteriormente, quanto pela atmosfera, alterando temporariamente as condições meteorológicas. É tanto que a gente nota que, numa erupção, ocorrem tempestades de raios até, né? Porque há uma modificação, um aumento da temperatura, o ar quente se mistura com o ar frio e começa aquele turbilhão de energia, a precipitação elétrica, e você tem ali um fenômeno meteorológico fascinante. Particularmente, eu sou fascinado em observar, assim, bem de longe, se possível, do outro lado da tela, né? Eu queria estar lá pertinho para ver. Professor, A imagem do... Oi.
A lava é expelida dos vulcões por causa da pressão que o manto causa? Sim, pressão do manto. Pressão do manto, né? Obrigado. Não, pera. No manto, tá? Não é do manto. O manto não causa pressão. É uma pressão no manto, certo? Aumento de pressão, Taiwan, está ligado até mesmo, deixa eu ver aqui, com ar, com temperatura. Dependendo do ambiente, o ar quente aumenta a pressão daquilo, certo? O ar frio não, certo? É o aumento da pressão no manto. Entenda que como se fosse aqui essa área aqui, o manto terrestre, e a pressão aqui está sendo aumentada. É a pressão no manto, tá? Não é a pressão do manto, a pressão que ele está exercendo em alguma coisa, certo? Entendeu agora? Certo. Obrigado. Bom, a imagem de um vulcão em atividade é semelhante a um colosso incandescente. Contudo, você não deve imaginar que aquela montanha já começou da forma que você a vê atualmente. Na verdade, o edifício vulcânico foi sendo construído ao longo de milênios, a partir de uma rachadura no solo e da solidificação do magma, que chegou à superfície camada após camada. Observe a figura abaixo, que mostra o esquema de um bloco diagrama de um vulcão. Temos aqui, basicamente, acho que se eu apresentar pode ficar interessante. Aqui. Bom, vou colocar de vermelho, que é para ficar bem tenso de clima, né? Aqui teríamos, como o nome diz, aqui, a câmara do magma, e quando há uma pressão aqui embaixo, na crosta, o aumento da pressão faz com que esse magma suba, né? O magma sobe. Quando ocorre a erupção, temos aqui esses outros fenômenos. A Terra desliza, claro, o magma está deslizando, faz com que a Terra deslize também. E esse abalo, claro que aqui também há um leve tremor, esse abalo faz com que a Terra, logicamente, abale-se na sua estrutura, né? Fluxo piroclástico, necessariamente chamaremos do fluxo do fogo, né? E temos aqui o deslizamento de lava e deslizamento de terra, como a gente viu aqui. Já sobre os efeitos no ar, né, na atmosfera, nós teremos as mudanças meteorológicas, a formação de nuvens tempestuosas e até mesmo de chuva ácida. Esse ácido é oriundo, né, tem origem nos gases deixa eu colocar os gases aqui de outra cor, né, deixa eu colocar os gases de verde. Nos gases que a erupção vulcânica lançou na atmosfera, né? Esses gases se acumulam nas nuvens e quando cai a chuva, cai esse ácido. É muito comum haver chuvas ácidas numa erupção vulcânica, né? A nuvem da erupção por si só, ela tem todos esses elementos. Mas, como eu estou falando, o aumento da temperatura na atmosfera aqui causa, deixa mais propenso a possibilidade de haver uma tempestade, né? Com raios, com tudo que tem direito, certo? Pessoal, então basicamente uma erupção vulcânica pode causar mudanças climáticas e meteorológicas, né? Foi exatamente o que eu falei. O vulcão Ela pode causa... originar outras catástrofes naturais, tipo terremotos ou tsunamis? Pode repetir, tá, irmão? Não entendi. Ela pode originar outras catástrofes? Pode, dependendo do local. Dependendo do local, por exemplo, essa chuva ácida. Pode ser uma catástrofe? Não, talvez não ácida, né? Talvez não.
Mas, se for numa zona habitada, já pensou? Chover ácido vulcânico numa zona habitada seria uma catástrofe enorme, né? Entendeu, né? Talvez aquele fenômeno, talvez um tornado, não seja uma catástrofe se não tiver atingido ninguém, ficou numa zona que não é habitada, né? Mas uma chuva forte já é uma catástrofe, se atingir uma área habitada, né? Por exemplo, deixa eu ver, dessas chuvas que ocorreram de domingo para segunda, de ontem para hoje, atingiram algumas zonas que arrancaram telhados, coisa do gênero. Foi uma catástrofe, né? E olha só, para a gente aqui foi só uma chuva. Eu acho que os danos maiores que a gente teve foi queda de energia, consequentemente queda de internet. Mas nem dá para comparar uma chuva com atividade vulcânica, né? E uma atividade vulcânica é só um fenômeno da natureza. Uma chuva também. Mas como foi numa zona habitada e prejudicou algumas pessoas, foi uma catástrofe, né? Talvez eu esteja exagerando quando eu falo catástrofe. Mas eu acredito que você entendeu. Pergunta que dá claro, não tinha visto. É possível ter uma atividade vulcânica no Brasil, professor? Não, né? A gente não tem vulcão no Brasil, né? Não temos vulcão no Brasil. Eu acredito que isso é uma coisa boa, que seria um medo imenso, né? E aquela zona seria bem fértil, né? A zona vulcânica, para vocês saberem, é uma zona bastante fértil, devido ao acúmulo de nutrientes naquela região, mas é uma zona de perigo, né? Uma zona perigosíssima. Morar perto de um vulcão, eu acredito que ninguém quer, né? Mas, resumindo, é possível ter uma erupção vulcânica no Brasil? Infelizmente, ou felizmente, né, dependendo da expectativa de vocês, não. A resposta é não, porque nós não temos vulcão no Brasil, tá certo? Quem sabe, professor, daqui a alguns milênios existe algum, né? Talvez, quem sabe. Vamos lá. Página 160, isso. Enquanto esses gigantes incandescentes estão ativos, são assustadores. Porém, quando adormecem, legam para a humanidade, ou seja, deixam um legado para a humanidade, formas de relevo majestosas, como ilhas, montanhas e lagos em antigas crateras. A lava expelida, ao se acumular, resfria-se, formando magníficos planaltos rochosos, bem como edifícios. Como exemplo, a gente tem aqui o Monte Kilimanjaro, na fronteira da Tanzânia e o Quênia, e os lagos de cratera do vulcão Kelimutu, na Indonésia. Olha que cenas lindas, né? Magnífico. Principalmente os lagos de cratera, muito bonito. Bom, acontece que nem sempre a lava consegue extravasar e chegar até a superfície. Ela pode se solidificar no caminho. A esse fenômeno damos o nome de intrusão vulcânica, fato que cria diversas feições de relevo, como o lacólito, semelhante a um cogumelo, e o domo, elevação do solo em forma de meia esfera, e o dique. O dique, aliás, é solidificação do magma em forma alongada entre as brechas da rocha, ou neck, canal vulcânico recheado de lava solidificada. Nesses dois últimos, dique e o neck, a erosão provocada pelos agentes da atmosfera pode os expor à superfície. Aqui do lado a gente vai ter um exemplo de intrusão. No caso, a gente vai ter o lacólito, essa formação de cogumelo, e o dique, que vai ser essa formação alongada aqui entre as brechas das rochas, né? O domo, como eu falei, é parecido com o lacólito, já que ele é a elevação de meia esfera, né? No caso, a gente pega... Deixa eu só mostrar aqui, com licença. É a intrusão vulcânica que lá causa essas alterações de cima, tá certo? Só para exemplo, tá? Com esse
ferramenta de apresentação aqui, eu não posso criar uma esfera, tá? Mas eu vou tentar aqui. Isso seria algo como uma esfera, e esse daqui seria o domo, certo? Algo como uma meia esfera, tá? Não está bem esférico não, mas eu acredito que vocês entenderam. Essa seria uma formação, uma alteração no relevo, causado pelo efeito, né, da intrusão vulcânica. Lembrando, toda intrusão vulcânica é aquele fenômeno onde a lava não teve força suficiente para transbordar a boca do vulcão. Não houve erupção, como a gente conhece. Talvez ela parou no meio do caminho, talvez ela teve força só para causar uma mudança no relevo, talvez ela se solidificou no meio do caminho, que é onde a gente vai ter o dique, e por aí vai. É como uma lua crescente, né? Mas a base é horizontal, tá? Tem aqui a parte exterior da lua crescente e a base é horizontal, certo? Página 161. Até aqui está todo mundo entendendo, né, pessoal? Todo mundo está entendendo até aqui? O vulcanismo, os efeitos, o que é que ocorre, o que é que não ocorre, o que é que pode causar, mudanças no relevo, mudanças na atmosfera, mudança na meteorologia, quer dizer, mudanças meteorológicas momentâneas, né? Momentâneas até o ponto que a erupção acabe. Até aqui todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida? Professor, não entendi muito bem a última parte que o Só senhor baixar o disse volume, agora. porque foi muito alto. Pronto, pode falar. Eu não entendi a parte que o senhor disse agora. Bom, vamos lá. Eu falei 4 alterações do relevo, tá certo? Que são ocasionadas pela intrusão vulcânica. E o que é a intrusão vulcânica? É quando o magma, né, quando a lava vulcânica, ela não consegue chegar até a boca do vulcão, né? Quando não ocorre a erupção, como a gente conhece. Então, ela pode se solidificar no meio do caminho, certo? A lava pode se solidificar. Ah, tá certo. A lava pode se solidificar no meio do caminho. Esse fenômeno a gente vai chamar de intrusão, né? A extrusão é quando a lava, aliás, quando o magma sai, né? A intrusão é o magma lá dentro, né? Ele cria novas feições, cria mudanças no relevo ali próximo, né? Por exemplo, a gente tem aqui o esquema, voltemos aqui para a página 159, no esquema que a gente tem do vulcão. Aqui na câmara, por exemplo, o magma vulcânico, né, a lava vulcânica, talvez, quando ela for passar pelo canal vulcânico, pelo respiradouro, talvez ela se solidifique já ali, né, no meio ali. Então, a gente vai ter, por exemplo, quando ela se solidifica no meio, a gente vai ter o que a gente chama de neck, né? Quando o canal vulcânico fica recheado de magma solidificado. O magma subiu e lembrando, tá? Lembrando, isso aqui é o mais importante. Tem um bicho fazendo uns rachas. Tem um bicho fazendo uns rachas. Onde, Miguel? Vamos lá, presta atenção. Sim, Taimon, capaz sim. Não, não. Meu microfone está normal. Dependendo da potência, talvez, né? Mas ele não vai explodir lá na sua base, né? Talvez quebre um pouquinho da ponta, né? Continuando. Estava falando do tamanho. O magma, talvez ele se solidifique no meio do caminho. É possível isso, professor? Sim, porque a temperatura aqui na câmara vulcânica, onde está o magma, a temperatura aqui é bastante alta. E quanto mais ele se aproxima da superfície terrestre, quanto mais ele se aproxima da atmosfera, a temperatura do magma vai baixando, né? E ele pode se solidificar
né? Lembrando que ele não é líquido como água, né? Ele é bem pastoso, então é necessário muita força para que ele chegue até aqui em cima, né? Para que haja essa extrusão, para que ele consiga extravasar a borda do vulcão, certo? É isso que eu estou falando. Como ele é bastante pastoso, talvez não haja pressão suficiente aqui embaixo para jogá-lo para cima. E ele se solidifique no meio do caminho, né? Ou a pressão faça com que ele não vá para o lado do respiradouro, e sim cause uma certa modificação no relevo, que aí a gente vai ter o que a gente chama de domo, ou então a gente tem o que a gente chama de lacócito, que é uma espécie de cogumelo, né? Bem parecido com o domo. Se ele ficar congelado, vamos dizer assim, solidificado no meio do respiradouro, né, no meio do cano, vamos dizer assim, do vulcão, a gente vai ter o que a gente chama de neck, ou a gente vai ter o dique, quando a gente tem a solidificação do magma em forma alongada entre as brechas, né, nas rochas. As rochas vulcânicas têm suas brechas ali. Quando o magma preenche essas brechas e se solidifica ali, a gente vai ter o fenômeno que a gente chama de dique, certo? Então, temos Professor, quatro principais fenômenos de alteração do relevo decorrente, desliga o microfone, por favor, decorrente da intrusão vulcânica, certo? A intrusão vulcânica é o quê? É o fenômeno de, vou explicar para a gente passar para a próxima página. A intrusão vulcânica é o fenômeno de um magma não conseguir chegar até a boca do vulcão e extravasar, né? Transbordar. Essa é a intrusão vulcânica. Quando esse fenômeno ocorre, é porque, a princípio, não teve pressão suficiente para jogá-lo para cima, certo? Então, a pressão que foi causada aqui embaixo, da câmara vulcânica até o respiradouro, essa pressão vai causar alguma modificação no relevo, certo? Pode ser um lacólito, eu acho que eu disse lacócito, desculpem, é lacólito, um domo, dique ou neck, certo? Vai ter uma dessas alterações de relevo, tá bem? Agora, passando para a próxima página. Resumindo, todo mundo entendeu até aqui, né? O vulcanismo até aqui. resumindo, a intrusão Todo mundo entendeu. entendemos. Pronto. O vulcanismo e as sociedades. Do medo à utilização inteligente. Este foi o caminho que diferentes sociedades trilharam na sua relação com o vulcanismo. Notaram, né? Aqui a gente viu o vulcanismo isolado, só ele ali, bonitinho no canto dele. Agora a gente vai trazer ele mais para pertinho da gente, né? A gente vai olhar ele com carinho, vulcanismo e sociedade, tá certo? Vulcanismo e os humanos, basicamente. Bom, de deuses, né? De deuses a geradores de energia, os vulcões e as suas áreas sempre se constituíram de grande importância para os seres humanos. Sacrifícios eram feitos na Roma antiga para Vulcano, deus do fogo, como forma de alcançar graças. Hoje, áreas vulcânicas ativas são utilizadas para a geração de energia geotérmica. Em outras regiões, onde o vulcanismo já estancou a sua atividade, o magma espalhado produziu, a partir do desgaste e da decomposição das rochas basáticas, como eu falei para vocês, solos bastante férteis, como a terra roxa. Esse solo é fértil por quê, professor? Como eu disse, ele é carregado de nutrientes, né? Oriundos da atividade vulcânica. Muitos nutrientes vindos lá de baixo chegaram até aqui, né? E claro, a gente tem o seguinte, como eu falei, essas zonas não eram tão exploradas, a princípio pelo medo, e temos ali um solo que é basicamente de primeira mão. Ninguém usou, ninguém poluiu, ninguém usou agrotóxico ali, né? Até então ninguém usou veneno. É um solo que vai ser usado pelas primeiras vezes, né? Aqui que eu falo, terra roxa. Pronto. Cratera do vulcão
Vesúvio, na Itália. Olha o tamanho desse negócio. Coisa absurda. Aqui a gente tem, na Islândia, a central geotérmica de Nejaveli. Parece bem, bem bonito. Por mais estranho que possa parecer, a figura e a força destrutiva dos vulcões atraem uma grande quantidade de pessoas que todos os anos se deslocam pelo mundo em busca da aventura de ver um vulcão em plena atividade, ou ter o simples prazer de pisar no fundo de uma cratera de vulcão extinto, coletar lava endurecida ou apenas fotografar as maravilhosas paisagens produzidas por esse fenômeno geológico. Até mesmo em áreas de antigos desastres e mortes provocadas por erupções, a sociedade passou a explorá-las de forma turística, como as ruínas das cidades italianas de Stabia, Herculano e Pompeia, onde Agora, pessoal, passaram por pergunta. grandes fenômenos de erupção. Oi. Em esses locais de catástrofes, as pessoas iam lá de forma turística ou para explorar. Mas explorar em busca do quê? Riquezas? Metais? O quê? Não, peraí, ó, preste atenção. Desliga o microfone, tá? A gente está falando dos dias atuais, certo? Estamos falando, olha, por mais estranho que possa parecer aqui no começo do capítulo, tá? A figura e a força destrutiva dos vulcões atraem pessoas de todos, aliás, que todos os anos se deslocam pelo mundo. Daqui a gente pode parar com o livro e contextualizar aqui com o professor. Estamos falando dos dias, não da antiguidade, certo? Estamos falando dos dias atuais. E eu não quero dizer julho de 2020. Né? Há vários anos, os vulcões atraem pessoas, não que essas pessoas queiram ir lá para morrer, né? É como, Taimon, fazer uma trilha, né? É como escalar uma montanha, é como saltar de paraquedas, é como se fosse uma atividade esportiva. As pessoas querem, algumas pessoas, né? E essa vontade deve ser respeitada, desde que a pessoa esteja bem da cabeça. Né? A vontade deve ser respeitada. Se eu quiser saltar de paraquedas, tudo bem. Eu vou só fazer um teste psicológico, um teste de segurança, eu acredito, né? Eu não sei. E pronto. É só pagar e eu subo no avião, lá de cima eu salto, puxo a cordinha e pronto. Saltei de paraquedas. Para mim isso não quer dizer nada. Né? Para algumas pessoas, tem pessoas que sentem um prazer enorme fazendo isso. Né? Tem pessoas que sentem um prazer enorme fazendo uma trilha de bicicleta, subindo a serra. Tem pessoas que têm um prazer enorme de escalar uma montanha. Nesse caso aqui, estamos falando de pessoas que têm um prazer enorme em estar naqueles locais. É como se você estivesse naquela cidade que você... Nossa, eu queria tanto conhecer aquela cidade, eu queria ir muito para Osaka, no Japão. Aí você consegue dinheiro, né, trabalha, cresce, trabalha, consegue um emprego e vai para Osaka. Nossa, você realizou o seu sonho, né? Queria ir para Osaka e agora você está em Osaka, né? Nem que você não more ali, você vai passar uma semana. Que coisa maravilhosa, né? Você conseguiu realizar seu sonho. Aqui estamos falando de pessoas que têm essa enorme vontade, essa enorme admiração pelos vulcões, né? Devido à sua força destrutiva, à sua imponência, né? Um vulcão por si só é a representação do respeito que nós deveríamos ter pela natureza, né? Olha só como ele é bruto, o vulcão. Né? Então, tem pessoas que têm essa admiração e que querem conhecer esse local. É só isso, tá certo? Quando estamos falando das cidades de Herculano, Pompeia, Estábia, estamos falando de catástrofes bem antigas, certo? Não foi a atividade turística que levou as pessoas até lá, e as pessoas que morreram não estavam lá por atividade turística. Agora a gente vai, Pedro, para a página 162, Geografia em Casa. Pompeia era uma típica cidade romana, situada próxima ao vulcão Vesúvio, nos arredores de Nápoles, sul da Itália. No ano de 79, esse vulcão entrou em erupção violenta, provocando forte terremoto e expelindo grandes quantidades de pedras incandescentes, lava vulcânica, poeira e fumaça tóxica. A cidade de Pompeia foi totalmente coberta e quase toda a população morreu, soterrada.
né? Aqui você percebeu, né? As pessoas que morreram não estavam lá por turismo, moravam ali, tá? As cidades vizinhas, Herculano e Estália, também foram atingidas. No final do século XVIII, a cidade foi no final do século XVIII, a cidade foi redescoberta por um agricultor que, ao trabalhar na região, localizou um muro da cidade. Nos 2 séculos seguintes, as ruínas da cidade foram escavadas por arqueólogos. Casas, prédios públicos, aquedutos, que eram sistemas de condução de água, teatros, termas, lojas, lojas e outras construções foram encontradas. Os arqueólogos acharam também objetos e afrescos, que eram pinturas em paredes, que revelaram importantes aspectos do cotidiano de uma cidade típica do Império Romano. Porém, o que mais impressionou os pesquisadores foram os corpos atingidos pelas lavas vulcânicas, encontrados petrificados em posição de proteção. Atualmente, as ruínas do sítio arqueológico de Pompeia são visitadas por milhares de turistas do mundo todo, certo? Repare, olha, que isso foi no ano de 79, tá? Não estamos falando de 1979, não, tá certo? Estamos falando do ano 79 mesmo. Então, as pessoas Professor, moravam ali, as pessoas que moravam ali e sofreram com essa atividade vulcânica não eram turistas dos dias de hoje, que vão lá só escalar o vulcão e tirar uma foto, né? Eram moradores dali mesmo. Pode falar. não é nada não, professor, desculpa interromper. Não, pode falar, a aula já vai acabar, pode falar. Eu vou encerrar o assunto nessa página mesmo, pode falar. Não? Bom, então, vamos encerrar aqui, certo? Lembrando, vimos a atividade vulcânica, vimos o que acontece quando o vulcão entra em erupção, né? Causa deslizamento de terra, deslizamento da lava, é claro, mudanças meteorológicas momentâneas, né? Chuva ácida e até mesmo tempestade com raio, né? E vimos também o que acontece quando o vulcão não consegue, né? Quando o magma não consegue chegar até a borda, não consegue extravasar, certo? E vimos também alguns fenômenos que ocorreram por conta da atividade vulcânica, alguns desastres. Também vimos as alterações do relevo, né? Vimos o que acontece com a intrusão vulcânica, e é isso, certo?